capítulo 29. Hoje, o capítulo 29, falaremos sobre a ceia do Senhor. Nós faltam poucas lições para nós encerrarmos a confissão de fé. Esses últimos temas, porque cada domingo é um tema, diferente. Esses últimos temas são muito importantes para o nosso conhecimento. Vamos estar, meus irmãos, orando mais uma vez. Feche os seus olhos, coloque seu coração diante de Deus. Ore ao Senhor. Peça a Deus para falar ao seu coração através deste tema. Pai bendito, nós rogamos ao Senhor a Tua bênção sobre o Teu povo nessa manhã, meu Pai. Tanto nesta classe, quanto nas demais classes de escola dominical desta igreja, como também, Pai, em todo lugar onde a Tua palavra está sendo fielmente pregada nesta manhã. Nós rogamos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja falando aos corações, edificando a Tua igreja. De fato, ó Pai, despertando um exército para realizar a Tua obra, meu Pai, nesses dias que nós cremos que antecedem o retorno do Senhor Jesus. Cremos que Cristo está muito próximo no seu retorno. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja despertando a igreja, especialmente aqueles que ainda estão dormindo, como o apóstolo Paulo diz em Romanos, é tempo de vos despertardes do sono. Pai querido, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, aviva a Tua obra, faze-a conhecida, ó Deus, manifesta a Tua salvação aos perdidos, porque a Tua palavra diz que serão salvos somente aqueles que crerem em Jesus e o receberem como único Senhor e Salvador. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, a Tua bênção para este tema tão importante que vamos estudar nesta manhã. Dá-nos, Pai, entendimento das Escrituras. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, vamos falar então aqui sobre a ceia do Senhor. Se os irmãos tiverem perguntas, poderão estar fazendo. Mas nós vamos começar lendo o texto de 1 Coríntios capítulo 11, que é um texto que nós lemos várias vezes no ano, no momento da ceia. 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao 26. Aliás, vamos ler até o 32. Já lemos o texto todo, todo o texto de uma vez. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas eu as ordenarei, quando for ter convosco. Até aqui, meus irmãos. Então, vamos olhar aí, queridos, para o slide, o primeiro parágrafo, que diz o seguinte: na noite em que Jesus ele foi traído, em que nosso Senhor foi traído, ele instituiu o sacramento, como nós vimos, o sacramento, ele é, na lição passada nós falamos
sobre o que é o sacramento. O sacramento ele é uma ordenança de Cristo para a sua igreja, uma ordenança que da qual deve participar todos os crentes. E nós vimos que há só 2 sacramentos, o batismo e a ceia. Então Jesus ele instituiu o sacramento do seu corpo e do seu sangue, conhecido hoje como a ceia do Senhor. Este sacramento deve ser observado pela igreja até o fim do mundo. Então nós entendemos que até que Jesus Cristo volte, a igreja ela estará sempre celebrando a ceia do Senhor. Isso nós temos como base ali o versículo de número 26, que diz assim: porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, né? Até que Ele venha. Então, aqui o apóstolo Paulo diz que nós devemos celebrar a ceia até que Jesus Cristo volte. Aí nós temos a promessa de Cristo, de que quando Ele voltar, nós celebraremos a ceia com Ele lá no céu. Amém, igreja? Como será que vai ser isso, hein? Porque a última ceia, né? A ceia de Cristo com os seus discípulos, celebrou somente Ele ali e os 12. Agora Ele promete celebrar com a igreja no reino dos céus. Vai ser um negócio grande. E uma coisa que fica claro para nós é que ali nós vamos ter corpo. Nosso corpo não vai ter mais as manchas do pecado. Será um corpo glorificado. E ali nós vamos comer e vamos beber. Então é o que nós vamos fazer no céu, né? Então no céu nós não seremos espíritos que ficarão pulando de nuvens a nuvens, né? Não. Nós vamos habitar na terra. A Bíblia fala sobre novos céus e nova terra, né? Por que uma nova terra? Uma terra sem as manchas do pecado, uma terra sem cardos e abrolhos, uma terra melhor do que o jardim do Éden. É isso que nos apresenta a palavra do Senhor. E a Santa Ceia, os irmãos podem ver ali em negrito, ela tem a finalidade de lembrar perpetuamente o sacrifício que em sua morte Ele fez de si mesmo. Então nós costumamos dizer o seguinte, que no momento no culto que tem Santa Ceia, nós temos 2 pregações. Nós temos a pregação expositiva, que é feita pelo pastor, né, ou por quem estiver pregando, mas também a pregação por meio dos elementos do sacramento da Santa Ceia. Então a Santa Ceia ela é uma outra pregação, porque ela anuncia a morte do Senhor até que Ele venha, né? Anuncia que Ele morreu, anuncia os seus benefícios, anuncia que devemos nos unir a Ele. A Santa Ceia faz todos esses anúncios. E quando nós temos um culto, vamos dizer assim, completo, com batismo e ceia, porque o batismo chama as pessoas a um compromisso com Cristo também. Então, quando nós temos um culto, para ter um culto completo tem que ter a pregação, o batismo e a ceia, né? Aí seria um culto, vamos dizer assim, com todos os elementos possíveis. A Santa Ceia também sela, e é interessante notar aí o detalhe, né? Sela não todos os participantes do sacramento, mas ela sela aos verdadeiros crentes os benefícios provenientes, né? Então significa o seguinte, a Santa Ceia ela tem benefícios espirituais, o maior deles a comunhão com Cristo, e quem recebe as bênçãos que advêm ou que estão ali na Santa Ceia? Só os verdadeiros crentes. E aí esses só Deus conhece, né? E aí, meus irmãos, nós temos que fazer um exame, né? Eu não posso ver o coração, mas eu vejo muita gente na hora da ceia conversando. A gente vê dali da frente, né? Vendo, sei lá, o que está vendo no celular, né? Mas vendo no celular, mascando chiclete e o que passa na mente e no coração? Eu não sei, Deus sabe. Mas só os verdadeiros crentes recebem os benefícios da ceia. Por isso Paulo vai chamar, não só nesse texto, mas em outros textos,
os participantes a um autoexame. Nós precisamos fazer um autoexame para ver se estamos apenas participando ou se estamos de fato participando e recebendo os benefícios do sacramento. Tudo bem, meus irmãos? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim. A ceia, né? O presbítero está perguntando aqui, a ceia antes de Cristo, né? A ceia antes de Cristo era a Páscoa do Antigo Testamento. Então, a celebração pascal, havia celebração da Páscoa, porque no Novo Testamento nós não temos, ao pé da letra, nós não temos mais a Páscoa. Por quê? Nós não temos a Páscoa? Porque a Páscoa é o sacrifício do Cordeiro. Nós não sacrificamos cordeiros, sacrificamos? Nós não sacrificamos cordeiro. Então, a Páscoa do Antigo Testamento, ela era um ritual sacerdotal, mas também familiar, especialmente familiar, onde se sacrificava o cordeiro, cada família sacrificava o seu cordeiro. Comia-se a carne do cordeiro com ervas amargas e pães asmos, né? Pães sem fermento. O fermento é uma representação do pecado na Bíblia. Por isso, pães sem fermento. Mas também acompanhava-se o quê? Acompanhava-se o vinho. Acompanhava-se o vinho ali na Santa Ceia. Aliás, na Páscoa. Na Páscoa. E era chamado de ceia pascal. Então, as famílias se reuniam, e no caso ali, Cristo se reuniu com os seus discípulos, e eles celebraram a morte do Cordeiro. Comeram ervas amargas, pães sem fermento e também o vinho. E quando Jesus deu aos seus discípulos a ceia, era um só pão. A Bíblia fala que ele partiu o pão. Imagina que era um pão grande, né? Sabe aquele pão de vó? Mas um pão sem fermento, né? Ele partiu o pão e aquele pão rodou a mesa. Era um só pão, representando que um só morreria na cruz pelos nossos pecados. E o cálice que Jesus deu aos seus discípulos, se nós seguirmos a ideia do ritual, achei que ia cair no chão, a ideia do ritual judaico, foi o 5º cálice, cada cálice mais ou menos com 1 litro de vinho. Imagina que era ali 1 litro de vinho, Jesus bebeu e deu aos seus discípulos. Não era muito, viu, meus irmãos? Eram 12. Se calcular por ml, não dá nem 100 ml para cada um. Né? E eles beberam ali aquele cálice, que representa um cálice representando um só sangue que seria derramado por nós na cruz. E como não haveria mais a morte do Cordeiro a partir daquele momento, Jesus passou então a instituir a destituição, né? Vamos imaginar assim, destituiu-se a Páscoa, instituiu-se a ceia. Então hoje a nossa Páscoa é a ceia. Nós celebramos a Páscoa, tem o dia da Páscoa. Mas essa Páscoa que nós celebramos, na verdade, é festa para os judeus. Para a igreja, a nossa Páscoa é a Santa Ceia. Tanto que nós servimos a ceia no dia da Páscoa. Podemos falar, né? Nós não servimos a ceia para criança. Nós não servimos a ceia para criança. E isso é uma coisa discutida, né? Porque as crianças participavam da Páscoa no Antigo Testamento. Elas comiam ali o cordeiro, né? Mas elas não bebiam o vinho, claro. E agora, no Novo Testamento, nós entendemos que a Santa Ceia não deve ser dada às crianças. Um motivo é que as crianças não podem beber o vinho. E a Santa Ceia, para nós reformados, ela tem que ser os elementos completos. A pessoa tem que comer o pão e tem que beber
o cálice. Ah, pastor, mas nós não damos o vinho, né? Nós damos o suco da uva. No nosso contexto aqui, a gente não dá o vinho, não porque é pecado beber vinho, não é isso. É porque, para não despertar nos alcoólatras, então nós celebramos com o fruto da videira, que nós entendemos que fruto da videira é a mesma coisa que o vinho. Mas os apóstolos, eles vão trazer, o apóstolo Paulo especialmente, vai trazer aqui algumas orientações. Ele vai dizer: examine-se o homem a si mesmo, é preciso discernir o corpo, coisas que nós entendemos que as crianças ainda não estão aptas, mas há uma discussão sobre que idade a pessoa está apta a participar da Santa Ceia. Presbítero. Pode fazer. Sim. Sim. A profissão de fé. É. Sim. E no Antigo Testamento também era assim. No Antigo Testamento também era assim. Não tinha um ritual da profissão de fé no Antigo Testamento. Mas a gente vê, por exemplo, na vida de Jacó. Ele foi circuncidado. Mas a conversão de Jacó, nós entendemos, foi por volta dos 40 anos. Quando ele realmente teve um encontro com Deus, né, no Val de Jaboque. É. Olha, eu entendo o seguinte, tem coisas que são bem, vamos dizer assim, discutíveis, mas a igreja, ela toma algumas decisões, até em concílios. Nós vamos aqui falar depois de uma decisão de concílio, mas o concílio, ele toma algumas decisões. E nós, às vezes, nós como igreja, a gente se submete ao concílio, mas há coisas que elas são discutíveis. Eu entendo o seu pensamento, né, sobre tudo isso aí. Mas vamos lá. Desse sacrifício de Cristo para o seu nutrimento espiritual e crescimento nele, né? Então, a ideia aqui é o seguinte, que todos aqueles que participam da Santa Ceia são nutridos espiritualmente em Cristo, crescem em Cristo, mas também tem que lembrar as suas obrigações, né? A obrigação de cumprir todos os seus deveres para com Cristo. É isso que é a continuação aí do primeiro parágrafo. Então, qual a nossa obrigação para com Cristo? A nossa obrigação para com Cristo é de refletir Cristo, tanto para a igreja quanto para fora da igreja. Amém, meus irmãos? Porque o que significa, um dos significados da Santa Ceia é: você come do pão e bebe o cálice, né? O que significa isso? Significa que você está se alimentando de Cristo. Você está se alimentando de Cristo, mas também significa que nós somos participantes da vida de Cristo. Nós comemos o seu corpo e bebemos o seu sangue. Significa que a vida dele está em nós. Agora, quando as pessoas elas olham para nós, a vida dele está em nós. Então, esses dias alguém estava dizendo o seguinte, que alguém disse assim que o pessoal estava colocando no... Eu não vi isso, viu, meus irmãos? Pode ficar tranquilo.
pessoal estava colocando nas redes sociais aí o que ouviu no Spotify durante o ano. O que mais ouviu, né? O que mais eu ouvi no Spotify? Aí você consegue colocar lá nas redes sociais. E diz que o pessoal evangélico não estava ouvindo música evangélica, não, era só baixaria. Então, do que nós temos nos alimentado? Nós temos refletido Cristo para o mundo? Os irmãos estão compreendendo? Então nós temos uma obrigação. Se nós participamos da ceia, nós temos uma obrigação para com o próprio Senhor Jesus. Então, a ceia também serve, veja ali, de vínculo e penhor da nossa comunhão com Cristo e também de uns com os outros, como membros do seu corpo místico. Então, a Santa Ceia ela reflete isso, a nossa comunhão com Cristo e também o fato de nós sermos membros do corpo de Cristo. Um corpo místico, né? Porque nós não conhecemos toda a igreja, mas Cristo conhece todos os verdadeiros crentes, todos aqueles que são de fato dele. Até aqui, tudo bem? Sim. Isso significa o seguinte, o apóstolo Paulo ele vai usar uma expressão que no grego é ek en, que significa dentro em. E Paulo vai usar uma expressão, essa expressão vai aparecer para nós traduzida muitas vezes como em Cristo, que significa em união com Cristo. A nossa união com Cristo, ela é tão profunda, segundo a teologia paulina, não só segundo a teologia paulina, mas isso é uma expressão especialmente mais usada em Paulo, né? Em Paulo e em João. A nossa união com Cristo ela é tão profunda que a teologia sistemática, não está isso na Bíblia, tá? Vai chamar de união federativa. A união de toda a igreja com Cristo ela é tão profunda que quando Cristo, lá na cruz, morreu, todos aqueles que são dele morreram ali com ele também. A união dele é vicária, substitutiva. Quando ele ressuscitou, todos aqueles que são dele ressuscitaram com ele também. E ele subiu aos céus, não subiu? Ele está à destra de Deus Pai. Nós, todos aqueles que são dele, também subiram com ele. Ele está reinando. Todos aqueles que são dele também estão reinando com ele. Embora nós estejamos aqui na terra. Os irmãos estão entendendo? Então Paulo vai sempre falar que nós estamos com Cristo, em união com ele, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, no seu governo. É algo que é difícil para nós entendermos. Mas toda a realidade de Cristo é uma realidade nossa se nós estamos de fato em união com ele. E eu acredito que nada mais profundo para mostrar a nossa união com Cristo do que a Santa Ceia, porque a Santa Ceia vai dizer, vocês estão comendo o meu corpo, vocês estão bebendo o meu sangue, não literalmente, mas naquilo que representa essa união de Cristo com o seu povo. Não sei se eu respondi, Marcos. Espiritualmente. É o mundo espiritual. Então, isso é algo bastante profundo mesmo, né? Tem uma teologia, eu já dei uma lição sobre isso aqui. Mas se você procurar, pensamento reformado sobre a união com Cristo. Pesquise depois. Pensamento reformado sobre a união com Cristo. Você vai encontrar alguns estudos, acho que o mais conhecido aqui é John Piper, também, mas Anthony Huckman, se você encontrar alguma coisa, talvez dele em inglês. Anthony Huckman vai falar sobre a união com Cristo. O Berkhoff vai falar sobre a união com Cristo. Estou falando aqui, tem algumas pessoas anotando, você pode procurar depois e ver. Eles vão falar sobre essa nossa união com Cristo. Então, quando Cristo morreu na cruz, meus irmãos, ele
estava pensando em você. Não subjetivamente, mas literalmente. Cada pessoa, ele morreu, cada pessoa por quem ele morreu, todos aqueles que seriam salvos, estavam com ele lá na cruz. Os irmãos estão compreendendo isso? E quando ele ressuscitou, porque a ressurreição é uma conquista para os salvos, nós estávamos também lá com ele. Embora isso se cumpra na nossa vida, no tempo e na história, nós estávamos lá com ele. Quando ele subiu aos céus, a mesma coisa. E um dia nós estaremos com ele, vamos dizer assim, vivamente. Mas vivamente podemos dizer que estávamos com ele também lá na cruz. De tudo isso. A gente não consegue lembrar de tudo isso, né, no momento da ceia, mas é para isso. E por isso que ele instituiu isso. Vamos lá. No sacramento, nesse sacramento, não se oferece Cristo ao Pai. Isso aqui é muito interessante, porque alguns vão pregar que a Santa Ceia ela é um oferecimento de Cristo ao Pai, uma repetição da morte de Cristo, que é aquilo que a Igreja Católica chama de missa. Nós não entendemos assim. Então, nós entendemos o que, da forma como está aí no Data Show, né? No sacramento, nesse sacramento, não se oferece Cristo a seu Pai, nem de modo algum se faz um sacrifício pela remissão dos vivos ou dos mortos, mas se faz uma comemoração daquele único sacrifício que ele fez de si mesmo na cruz uma só vez, e por meio dele uma oblação de todo louvor a Deus. Então veja só, meus irmãos, esse parágrafo quer dizer o seguinte, que o sacrifício de Cristo ele não se repete. Tá? Vocês não precisam anotar isso aí, viu? Isso aí tá, você põe lá no IPB, Confissão de Fé, vai aparecer. Se alguém precisar, eu posso mandar também por WhatsApp, né? Essa lição. Então o sacrifício de Cristo ele não se repete. O sacrifício de Cristo ele aconteceu uma vez só, de uma vez por todas, e ele não se repete mais. Cristo não morre várias vezes. Cristo morreu uma vez só. Eu fui uma vez numa igreja, sem brincadeira. Tinha uma criancinha, a criancinha estava apavorada, né? Aí a mãe lá com a criancinha, eu vendo que a criancinha estava apavorada. Aqui na frente, tinha um Cristo num caixão. Num caixão, desse caixão que a gente segura com 6 pessoas, né, para levar a pessoa para ser enterrada. Cristo num caixão. A pregação ali é o quê? Não é que Cristo morreu, mas que Cristo está morto. E a missa, a repetição, né, no entendimento de muitos, é que Cristo, cada vez que a ceia é celebrada, Cristo morre de novo. Agora, meus irmãos, quantas vezes Cristo precisa morrer? A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala que ele morreu uma vez só. E agora nós celebramos a morte dele. Porque a morte dele, para nós, não foi uma derrota. A morte dele foi uma conquista. Ele chegou à cruz sem nenhum pecado. Foi uma conquista. E a prova de que ele conquistou a nossa salvação foi a sua ressurreição dos mortos. Ali, vamos dizer assim, foi o selo, a ressurreição foi o selo de que o sacrifício de Cristo ele foi aceito. Vejamos Hebreus capítulo de número 9. Isso aí foi lá em Gramado, viu, meus irmãos? Se você visitar em Gramado, tem uma igreja belíssima no centro de Gramado, mas dentro dessa igreja tem um Cristo num caixão. Não sei se ainda está lá. Estava quando eu fui lá. Hebreus capítulo de número 9. Versículo de número... Nós vamos ler alguns versículos aqui. Hebreus capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso de número 23.
Hebreus capítulo 9, a partir do verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós firme, para comparecer por nós diante de Deus. Aí ele diz, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, olha só, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, aqui ele já diz que não tem espiritismo, né? Reencarnação. Aos homens está ordenado o quê? Morrerem uma só vez. Não tem reencarnação. Depois disso vem o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então aqui ele deixa bem claro, olha, antigamente o cordeiro era sacrificado várias vezes. Todo dia morria cordeiro em Israel, todo dia. Um de manhã e um de tarde. Pela manhã, logo o sacerdote ia lá fazia um sacrifício. Final da tarde também, todo dia. E aí tinha a Páscoa, que aí morria centenas, milhares de cordeiros. Tinha o dia da expiação, mais morte de cordeiro. Mas Jesus Cristo fez o quê? Ele ofereceu a si mesmo uma só vez. E aí ele falou, agora não é mais necessário, né? Não é mais necessário morte de cordeiro. Ele morreu uma só vez. E aí a gente dizer que cada vez que nós oferecemos a ceia, Cristo está morrendo de novo, meus irmãos, é contra a palavra. A palavra é bem claro, né? É bem clara. Ele se ofereceu uma vez para sempre, para tirar os pecados. Amém, igreja? Uma vez só. A Santa Ceia, ela é uma comemoração daquele, veja ali, comemoração daquele único sacrifício que ele fez de si mesmo na cruz. Então vamos abrir lá em 1 Timóteo, capítulo de número 1. 1 Timóteo, capítulo de número 1. Quando eu estava de viagem, a partir do verso de número 3, 1 Timóteo capítulo 1, a partir do verso de número 3. Quando eu estava de viagem, Paulo é quem fala a Timóteo aqui. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupassem com fábulas, genealogias sem fim, que antes promovem discussões que o serviço de Deus na fé. Então nós costumamos crer em fábulas, em coisas, em doutrinas que não são bíblicas. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós temos que tomar cuidado para não crermos em fábulas. Tudo aquilo que não está na Escritura provém de uma fé não sólida, porque a nossa fé deve estar na palavra de Deus. A Bíblia deve ser a nossa regra de fé e de prática. E às vezes nós cremos em coisas que não são bíblicas. Por exemplo, cremos que o batismo em si, a água do batismo lava pecados, a própria água, né? Então, nesse caso, a pessoa teria que se batizar cada vez que ela pecasse.
já que a água lava. Ou então as pessoas creem que Cristo morre cada vez que a ceia é celebrada, né? Que a missa é uma missa. Então, isso não está nas Escrituras. Nós não devemos crer nessas coisas, ou em qualquer tema que não seja proveniente das Escrituras. Então, assim, o chamado sacrifício papal da missa, nós entendemos que ele é ofensivo ao único sacrifício de Cristo, o qual é a propiciação por todos os pecados dos eleitos. A palavra propiciação, ela se encontra lá no Antigo Testamento, onde tinha a Arca da Aliança, e a tampa da Arca da Aliança era chamada de propiciatório. Ali se fazia a propiciação, que é o quê? O aplacar da ira de Deus. Em 1 João capítulo 1, a partir do verso 9, vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E lá João vai dizer que em Cristo Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelo mundo inteiro. Então, Cristo aplacou a ira de Deus para conosco por causa dos nossos pecados. E não só aplacou a ira, mas também nos trouxe a paz. Amém, meus irmãos? Então a gente não pode atribuir isso a qualquer coisa, a qualquer outra coisa, nem aos elementos da Santa Ceia. Os elementos da Santa Ceia, o pão e o cálice, eles não fazem propiciação por nós. A propiciação foi feita lá na cruz, quando Cristo historicamente morreu lá na cruz. Agora nós fazemos o quê? Uma celebração dessa propiciação, desse aplacar da ira de Deus. Alguma dúvida, meus irmãos? Deu para entender? Então vamos lá, né? Então nessa ordenança, o Senhor Jesus, nessa ordenança da ceia, o Senhor Jesus constituiu seus ministros para declarar ao povo a sua palavra de instituição, orar, abençoar os elementos, o pão e o vinho, e assim separá-los do uso comum para o uso sagrado. Então, entende-se que quem deve coordenar a ceia são os ministros, né? Os ministros de Cristo, e que o pão e o vinho, eles são separados do uso comum para o uso sagrado, né? Assim como nós, meus irmãos. Eu e você, nós somos separados do comum para o sagrado. Por isso que a Bíblia vai chamar os crentes de santos. Santo é isso, santo é separado. E no momento da Santa Ceia, aquele pão e aquele cálice, eles são separados também para um uso sagrado, vamos dizer assim, como está aqui na confissão de fé. Mas e terminando a Santa Ceia? Terminando a Santa Ceia, o que a gente faz com aquele pão e com aquele vinho, né? Com aquele suco de uva? O que nós fazemos? A gente pode comer ele como se fosse... Aí já não é mais Santa Ceia, é pão e suco de uva, né? A gente procura afastar das crianças, porque as crianças têm aquela curiosidade, né? Já não posso tomar a ceia aqui, vou tomar lá no fundo, depois que os diáconos levarem os elementos para lá. Mas terminando aqui a nossa celebração, volta-se ao uso comum dos elementos, né? A gente não joga fora. Nós não jogamos fora. Ok? Então vamos lá. Então veja ali. Separá-los do uso comum para o uso sagrado, tomar e partir o pão, tomar o cálice dele, participando também, tomar o cálice dele, participando também, e dar ambos os elementos aos comungantes. E tão somente aos que se acharem presentes na
congregação. Então, segundo a confissão de fé, segundo o entendimento ali dos teólogos de Westminster e da maioria dos presbiterianos, vamos dizer assim, espalhados pelo mundo, a Santa Ceia ela deve ser celebrada só na igreja. Ela não pode ser celebrada fora da igreja. Então há uma discussão, né? E Santa Ceia quando ela é levada na casa para uma pessoa acamada, né? Para um doente. A gente não vê isso nas Escrituras. Nós não temos essa prática nas Escrituras de levar a Santa Ceia nas casas. Então essa prática é uma tradição, vamos dizer assim, nossa, mas não tem uma base bíblica para isso. E nós, pastores, encontramos até vários problemas. Às vezes que você vai levar a ceia, né, na casa da pessoa. Quando a pessoa é crente, só tem crente na casa, é fácil. Mas aí você chega na casa da pessoa, só tem ela crente e os outros não crentes. Aí você vai dar só para a pessoa. A família fica lá. Então eu não posso participar porque eu não sou de Deus. A pessoa tem esse... Já ouvi coisa assim. Aí a pessoa, às vezes, leva a ceia lá, mas a pessoa, na hora da ceia, a pessoa vai se examinar ali, depois... A gente que é pastor, às vezes, já teve caso de eu falar, eu não vou entregar a ceia para essa pessoa, porque eu sei que essa pessoa não está em comunhão com Deus. Então, no entendimento reformado, em geral, a Santa Ceia ela deve ser celebrada na igreja. Até o Supremo Concílio já discutiu sobre isso algumas vezes. Houve uma determinação de que para celebrar a ceia na casa, a pessoa tinha que pedir um culto na casa. Convoca-se a igreja para ir na casa e faz ali um culto. Bom, enfim, nós seguimos aqui a nossa tradição da igreja, né, de levarmos ceia nos lares. Porque Paulo vai dar a orientação, veja ali, acho que é 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 20. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 20. Certo? Não. Porque ela ela estará ouvindo as orientações. É ela que tem que obedecer as orientações. É um constrangimento você estar com a bandeja aqui, a pessoa colocar a mão, você falar, não, você não. E na casa da pessoa já aconteceu isso, de eu levar a ceia, tá lá os não crentes lá, eles pegarem o elemento. Eu vou falar, não, a pessoa sai fora da minha casa, pastor. Na minha casa, mando eu vou tomar essa ceia e pronto. Os irmãos estão entendendo? Então eu falo, eu já disse isso, né? Quando a gente vai na casa, só tá ali a pessoa é crente, é fácil, mas quando você tem ali um descrente, ou se torna a nossa situação pastoral não fica fácil não. Não só sirvo para quem é da igreja. Só sirvo para quem é da igreja. Inclusive quando a pessoa às vezes é de outra igreja, se eu não reconheço aquela igreja, se eu não eu particularmente, mas se a IPB não reconhece aquela igreja como evangélica, eu não sirvo a ceia. Ah, eu sou evangélico. Beleza, não vou servir só para ela, ou só para ele. Então Paulo vai dizer no verso 33, assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, ele vai dizer, aliás, verso 32. É o verso 33 mesmo. No verso 19, no verso 20 ele vai dizer, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, né? Porque ali eles estavam pecando na hora da ceia. Mas toda a ideia bíblica é a reunião da igreja, a reunião do povo de Deus. E nunca uma ceia solo, né? A missa, meus irmãos, parágrafo 5 da confissão.
a missa ou recepção do sacramento por um só sacerdote ou por uma só pessoa. Que às vezes acontece isso, né? Só o padre toma a ceia. O pessoal assiste. Ou a negação do cálice para o povo. Tem muita gente, vocês vão tomar só a hóstia. Dar vinho para todo mundo vai ser muito complicado. Então, só o padre ali, ele come a hóstia e bebe o cálice. Porque no entendimento católico, onde está o bispo, está a igreja. Então, a igreja é o bispo, né? O povo é o povo. Então, só ele toma o elemento. Então, no nosso entendimento, essa negação do cálice ao povo, ou a adoração dos elementos, né? A adoração dos elementos, a elevação dos elementos, a procissão dos elementos para serem adorados e a sua conservação para qualquer outro uso religioso, são coisas contrárias à natureza do sacramento e à instituição de Cristo. Então, para nós, meus irmãos, o poder não está nos elementos. Os irmãos estão entendendo? Os elementos, eles não podem ser adorados. Os elementos não podem ser adorados. É Cristo que deve ser adorado. Cristo que deve ser adorado. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Talvez alguém pense, né? Pastor, mas e os católicos, né? Eles levam a ceia para as famílias, né? Como nós também fazemos. Mas nosso entendimento é diferente deles. Eles entendem que a pessoa precisa do sacramento, senão ela não vai... o sacramento tem poder de salvar. Nós não temos esse entendimento. Para nós, o sacramento, ele representa, né? Ele aponta para aquilo que Cristo já fez por nós lá na cruz. Os elementos exteriores deste sacramento, devidamente consagrados aos usos ordenados por Cristo, têm tal relação com Cristo crucificado que verdadeira, mas só sacramentalmente, são às vezes chamados pelos nomes das coisas que representam, a saber, o corpo e o sangue de Cristo. Porém, substância e natureza conservam-se verdadeira e somente pão e vinho como eram antes. Então vamos ver lá Mateus capítulo 26. Mateus 26. O versículo 26 diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E depois ele vai dizer a mesma coisa do cálice, né? Isto é o meu sangue. Então, para o católico, na hora que o sacerdote ele dá graças ali e faz a sua oração, eles entendem que a hóstia, ela se torna o corpo de Cristo. Literalmente, isto é o corpo de Cristo. Vocês estão comendo literalmente o corpo de Cristo, a carne de Cristo. E há relatos de pessoas que morderam a hóstia e saiu sangue. Porque se tornou ali corpo, verdadeiro corpo. Os irmãos estão entendendo? Então isso é chamado de transubstanciação. Eles entendem que há uma mudança da substância. Por isso que a pessoa nem pode morder a hóstia, porque se tornou literalmente o corpo de Cristo. E o cálice se torna literalmente no sangue de Cristo. Então nós não entendemos isso. Nós entendemos que Cristo, quando ofereceu o pão e disse, isto é o meu corpo, Cristo estava na frente dos seus discípulos. Olha, isso é o meu corpo. Mas Cristo estava na frente dos seus discípulos. Cristo estava falando de uma maneira para que eles entendessem
o que Cristo faria na cruz, pelos discípulos e por nós. Porque o pão, o trigo é moído, para depois ser feito o pão. Cristo foi moído na cruz pelos nossos pecados. E o pão também é moído pelos nossos dentes. Cristo foi moído na cruz pelos nossos pecados. Irmãos, estão compreendendo? Então nós entendemos que isso não acontece literalmente. O que a gente come é pão e vinho, né? O suco de uva. Mas espiritualmente nós entendemos que nós estamos nos alimentando real e verdadeiramente do Senhor Jesus Cristo. Alguém quer falar algo? Certo. Olha, tem que ser bem estudado. Tem que ser um caso bem estudado, né? Como eu disse aqui, biblicamente aí começa a ter os problemas, né? Eu não sei como, nunca vi ninguém falar que leva a Santa Ceia na cadeia, não. O batismo tem, mas a Santa Ceia eu nunca ouvi falar. Não conheço nenhum pastor presbiteriano que tenha reunido lá os irmãos presos para celebrar a Santa Ceia com eles. Eu acho que se a pessoa for demonstrar ali verdadeiro arrependimento e for batizada, não. Sim. Isso. Sim. Na verdade, ele não precisa nem do batismo, né? Todos precisamos do batismo. Jesus diz, quem crer e for batizado. Mas se a pessoa não for batizada, porque tem casos que a pessoa não dá tempo da pessoa ser batizada. Ela simplesmente, o ladrão da cruz, vamos pegar o exemplo dele, nem batizou nem tomou a Santa Ceia. Né? E a Santa Ceia estava ali do lado dele, né? O Cristo vivo sendo morto e o seu sangue vertendo ali por ele. Mas eu não sei te responder isso, meu irmão, sinceramente. Sim. Tá, isso. Vamos pensar no que seria o batismo, tá? A gente falou disso semana passada. O batismo, ele é o nosso ingresso na vida cristã, na igreja. Ele é o nosso ingresso na igreja. Ele é um testemunho para o mundo de que agora somos crentes. Porque vamos pensar numa pessoa, uma pessoa que visita a igreja. Uma pessoa que visita a igreja. Vou trazer o exemplo aqui do muçulmano, porque a gente tem que sair do nosso contexto brasileiro também, né? Mas isso vale também para o nosso contexto. Uma pessoa muçulmana que está visitando a igreja cristã. Porque tem muitas igrejas cristãs entre os muçulmanos. Você for no Egito, por exemplo, lá tem muitas igrejas cristãs. O muçulmano está visitando a igreja lá evangélica. Está visitando a igreja, a família dele, beleza. Está visitando? E aí? Tudo bem. Agora, o dia que ele falar, vou me batizar, a família põe ele para fora. O patrão manda ele embora do emprego, porque eu não quero crente aqui, quero só muçulmanos. Irmãos, estão entendendo? Então, o batismo, ele é uma ruptura e um novo começo. A pessoa está vindo aqui na nossa igreja. Estou indo lá na igreja presbiteriana, mãe. Beleza. Se a pessoa falar assim, mãe, eu vou batizar lá. Eu tive um amigo, foi até evangelizado por mim, que o pai pôs para fora.
Pôs para fora de casa. Enquanto ele estava visitando a igreja, 1 ano visitando. Eu era amigo do pai dele, a partir do momento que ele se batizou, o pai pôs para fora e me disse, você não pisa mais aqui. Os irmãos estão entendendo? Então, o batismo, ele é uma ruptura e um novo começo. E a Santa Ceia? A Santa Ceia ela não é uma ruptura. A Santa Ceia ela é um testemunho. Quando ela está sendo celebrada, os visitantes estão vendo ali a comunhão que nós temos com Cristo e uns com os outros. E a pessoa, uma vez que ela entende o Evangelho, ela entende a necessidade de ser batizada para poder participar do sacramento da Santa Ceia. Então, não é para salvar, mas ela é um anúncio para o mundo. E ela é um anúncio para nós também, porque todas as vezes que vem a Santa Ceia na frente da pessoa, a pessoa pensa, puxa, minha vida não está condizente com esse momento aqui, eu preciso consertar. Eu não tenho glorificado a Cristo. Outra pergunta que as pessoas às vezes fazem é, quantas vezes deve ser celebrada a Santa Ceia? Quantas vezes eu posso participar da Santa Ceia? Porque já aconteceu muitas vezes da pessoa... na pandemia a gente servia a ceia de manhã e servia a ceia de noite. Tinha gente que vinha de manhã, pastor, já tomei de manhã, posso tomar agora à noite? Porque às vezes o grupo vinha só de manhã, porque a igreja podia comportar só um número de pessoas. Cada um tinha que ficar 2 metros, teve uma época aí, não vou lembrar exatamente aqui as regras. Mas, meus irmãos, toda vez que a ceia estiver sendo celebrada, você pode participar. Então, alguns entendem que a ceia deveria ser celebrada todo domingo. Todo domingo. Inclusive, eu penso isso. Todo domingo a gente deveria celebrar a Santa Ceia. Dá trabalho. Sim. Eu penso que ela poderia ser celebrada todo domingo, mas tem pastores presbiterianos que pensam que ela deve ser celebrada uma vez por ano. Mas Cristo celebrou a Páscoa, era uma vez por ano. Né? Então, eu entendo que Paulo fala, né? Sempre que vos reunis. Então, acho que a gente poderia celebrar mais vezes. Mas a igreja, a nossa denominação, por uma questão, vamos dizer assim, de ordem, ela entende que uma vez por mês é suficiente. Mas isso é uma decisão da igreja, não a Bíblia. A Bíblia não fala, celebre toda semana, celebre todo mês, celebre uma vez por ano. A Bíblia não fala, isso é uma escolha nossa. Sim, existe. Existem igrejas que não são reconhecidas como igrejas evangélicas pela IPB. Acho que não vou citar aqui, mas tem um rol sim. Porque são igrejas que não pregam fielmente a palavra. Não pregam fielmente a palavra. E essas igrejas aí, que cada dia surge uma igreja, né? Às vezes as pessoas falam, pastor, você conhece igreja tal, igreja tal, igreja... Eu não sei lá que igreja é essa. Então, quando vem alguém de uma igreja assim, a gente faz um exame com a pessoa para ver se ela crê em Cristo como diz as Escrituras. Se ela crê no Cristo bíblico ou se ela crê num Cristo... Porque tem igreja escrita assim, igreja evangélica. Você entra na igreja, naquela igreja, meus irmãos, não tem nada de evangélico. Aí você entra na igreja e você descobre que é uma igreja evangélica umbanda. Vocês estão entendendo? Então o mundo está muito doido. Então a gente precisa dar uma filtrada. Mas tem igreja sim. Quando a IPB não reconhece uma igreja como evangélica? Quando percebe que essa igreja ela saiu da palavra de Deus. O que ela prega ali não é o que está nas Escrituras.
Então, a doutrina geralmente chamada transubstanciação, nós já falamos sobre ela, que ensina a mudança da substância do pão e do vinho na substância do corpo e no sangue de Cristo, mediante a consagração de um sacerdote ou por qualquer outro meio, é contrária não só às Escrituras, mas também ao senso comum e à razão. Destrói a natureza do sacramento e tem sido a causa de muitas superstições e de crassa idolatria. Os que comungam dignamente, participando exteriormente dos elementos visíveis do sacramento, também recebem intimamente pela fé Cristo crucificado e todos os benefícios da sua morte, e nele se alimentam, não carnal ou corporalmente, mas real, verdadeira e espiritualmente. Então, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, você precisa ver, né? Vou participar de maneira digna. Agora, veja, meus irmãos, eu entendo que nenhum pecado deve nos impedir de participar da Santa Ceia, a não ser que seja um pecado que esteja trazendo inglória, né? Ou uma vergonha pública para Cristo e a sua igreja. Mas examine-se a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, aqueles que não discernem o que Cristo fez por nós, a unidade da igreja, a vida santa, não estão recebendo os benefícios, mas receberão a ira de Deus. Por isso ele diz ali, há entre vós pessoas fracas, doentes e algumas que até morreram. Eu entendo que essa fraqueza aqui é aquela fraqueza espiritual mesmo, porque o crente, meus irmãos, o crente ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Amém, igreja? Mas tem crente que é tão fraco. Por que está tão fraco? Porque a vida não está glorificando a Deus. Não estando o corpo e o sangue de Cristo, corporal ou carnalmente nos elementos, pão e vinho, nem com eles ou sob eles, aí ele já, vamos dizer assim, ataca a doutrina luterana, que Lutero dizia que Cristo está nos elementos. Aí algumas pessoas acabam adorando os elementos, achando que Cristo está nos elementos. Não, Cristo não está nos elementos. Mas Cristo, né, ele está realmente presente por meio da fé da igreja, nessa ordenança, como estão os próprios elementos em seus sentidos corporais. Né? Quer dizer ali que Cristo está presente na igreja, mas os elementos continuam sendo pão e vinho. Ainda que os ignorantes e os ímpios recebam os elementos visíveis do sacramento, aquilo que o Marcos disse, né? Se um ímpio participar. Então, ainda que os ignorantes ou os ímpios recebam os elementos visíveis do sacramento, não recebem a coisa por eles significada, mas pela sua indigna participação tornam-se réus do corpo e do sangue do Senhor para a sua própria condenação. Portanto, eles são como são indignos de gozar de comunhão com o Senhor, são também indignos da sua mesa, e não podem ser, sem grande pecado contra Cristo, participar dos santos mistérios, nem a eles ser admitido enquanto permanecem nesse estado. Ok. Encerramos aqui, meus irmãos. Nós cremos que é um memorial, mas não só um memorial. É um memorial? Na igreja. Na igreja. Então ele está presente na igreja. Nos elementos, é Lutero que fala, né, que ele está sob os elementos, né, ao redor dos elementos. É uma complicação a doutrina luterana.
se Calvino fala que ele está nos elementos, né, simbolicamente, espiritualmente nos elementos. Ok, aí sim. Ok, meus irmãos, para a gente encerrar, tudo bem? Cecília? Está por aqui. Fala aí que eu repito. Amém. Sim. Amém. Amém, isso mesmo. Cecília está dizendo, né? A Cecília disse que a ceia é um momento solene, ela vê como um momento solene, que ela sente a presença de Cristo, né? E Cristo realmente ele está presente na hora da ceia e abençoando o seu povo. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos, Senhor, pelo sacramento da ceia que o Senhor deixou para nós. Cada vez que celebramos a ceia, nosso coração se alegra, Senhor. Nós somos fortalecidos espiritualmente e anunciamos aos descrentes que estão presentes na igreja aquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que o Senhor fez por eles, para que aceitem o Evangelho, para que recebam o Evangelho, creiam naquilo que o Senhor fez na cruz e sejam salvos. Ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo, que a tua igreja esteja cada vez mais em comunhão contigo e que nós possamos celebrar a ceia com uma maior consciência, uma consciência cada vez maior, mais perfeita, daquilo que o Senhor fez por nós. É em nome de Jesus que oramos. Amém.